Angélica dicta deleantur nostra delicta. Meus filhos, neste 14º domingo do tempo comum, a profecia de Zacarias é aquela que é recordada no domingo de Ramos para a entrada de Jesus em Jerusalém. Se faz memória de um fato do Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, logo no começo, quando o rei Davi faz entrar Salomão, seu filho. Isso, já não havia mais reino de Israel. É em chave messiânica, ou seja, o profeta estava falando do Messias que viria. Porém, não é apenas para Israel que o profeta deixa bem claro que este rei vem. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar e desde o rio até os confins da terra. Então se fala de um rei que não será apenas de Israel, se fala de um rei que mesmo tendo poder virá na humildade, se fala de um rei que mesmo podendo dominar e subjugar os exércitos inimigos, ele próprio desmonta toda a aparelhagem de guerra que o antigo reino de Israel pudesse ainda ter. Era normal que os reis conquistassem os territórios do mundo inteiro pela guerra, mas de repente se apresenta um rei que, desistindo das táticas de guerra, é pela paz que vai estender os seus domínios de uma ponta a outra da terra. Não tem como interpretar esse texto se não olharmos o Cristo Jesus que entra em Jerusalém para consumar a obra de redenção. Não tem outro meio. Já o Evangelho de São Mateus é basicamente o mesmo que nós ouvimos na festa do Sagrado Coração de Jesus. Cristo começa louvando ao Pai, porque revela todos os mistérios do reino aos humildes, aos pequeninos. Geralmente, as pessoas mais inteligentes, sim, compreendem muita coisa e podem prestar um serviço maravilhoso ao povo de Deus. Mas também é do meio dos inteligentes e doutores que surgem as heresias. Aqueles raciocínios que aparentemente estão corretos, porém escolhe apenas uma parte ou um lado ou uma visão da verdade muito curta e impõe aquilo como se fosse a verdade mais importante, aquela parte da verdade mais importante do que a verdade como um todo. Então é por isso que os mistérios de Deus se revelam aos humildes. É assim, por exemplo, que a gente vê quando uma alma realmente se abre à ação de Deus. Eu cresci no sertão, onde o povo costumava dizer que Deus costuma nos falar pela boca dos loucos e das crianças, porque são completamente inocentes. Quando você se depara com uma criança falando de algo, usando um linguajar que você sabe que não é habitual de uma criança naquela idade falar, você fique atento, provavelmente Deus pode estar lhe dando um recado. Ou quando você é parado no meio da rua por uma pessoa que todo mundo diz que é doido, e de repente a pessoa lhe olha com semblante grave e fala sem nenhum traço de loucura, como se estivesse gritando, ou delirando, mas nos fala como se fosse um recado sério daquilo que a gente deve fazer na vida. Isso tudo deve ser levado a sério. Não quer dizer que qualquer doido vai dizer uma doidice e você vai entender que é Deus falando, né? Também não tome muito cuidado. Não é porque uma criança disse uma coisa você acha que é Deus. Primeiro você tem que perguntar, você ouviu isso onde? Já me ocorreu em algumas vezes que uma criança de 4 anos de idade começa a falar comigo algumas coisas no linguajar que eu fiquei desconfiado. Eu perguntei, quem disse isso para você? Foi mamãe, e ele fez, Foi vovó, Você ouviu isso de quem? Aí ele ficou calado. Me diga, quem falou isso para você? Aí a criança só fez assim. Eu pensei assim. Então, como não entender nisso um recado de Deus?
Foi um desses recados que me fez aturar uma paróquia extremamente complicada alguns tempos atrás. Foi o recado que Deus tinha me mandado antes de ir para aquele lugar muito difícil. Isso me ajudou a não desistir. Vejam bem, meus filhos, se a gente pudesse resumir em poucas palavras o que é que a palavra de Deus quer nos dizer, é que, sim, Deus é Senhor, é Rei, é soberano, é o Criador, é o Onipotente, é tudo isso. Nada disso é mentira, tudo isto é verdade. Mas, na plenitude da revelação, quando Ele se encarna e vem nos falar pessoalmente, Ele quer que a gente se aproxime dEle, vinde a mim. Ele quer que a gente entenda que Deus é Pai, mais do que Senhor. Ele quer que a gente se aproxime com confiança dEle, tal como um filho que sabe que tem um pai que o ama. Dizem que quando a gente se abre ao Espírito Santo ora em nós e clama Abba, chama Deus de papai. Infelizmente, muitas vezes, mesmo que usemos a expressão Pai Nosso, é triste observar que na maioria das vezes nós ainda rezamos usando mais o termo Senhor do que o termo Pai. Observe direitinho como você costuma fazer suas orações. Ele quis nos fazer entender pessoalmente que Deus é um Pai que nos quer bem, não aquele dominador que está sentado num trono fulgurante acima das nuvens, com um chicote na mão, pronto para castigar quem fizer uma coisa errada, que infelizmente é isso que a maioria ainda imagina. Não é à toa que lá na França, no Caribe, na Sibéria, quando ocorre de uma criança, por exemplo, aprontar, geralmente o pai ou a mãe dá um grito e diz assim: faça isso não, porque Deus castiga. Já ouviram isso em algum lugar? Alguns procuram dar uma de espertalhões. Uma certa vez eu estava numa determinada paróquia aqui próxima, fazia pouco tempo que eu ia passando na rua e a mãe estava tentando punir o filho porque fez uma besteira na rua. Aí na hora que eu ia passando, ela disse assim: não faça isso não, olha, o padre vai brigar com você. Na mesma hora eu tive que intervir, porque a culpa vinha para mim, sem eu ter culpa no cartório. Aí eu disse: não, meu filho, o padre não vai brigar com você não, quem está brigando com você é sua mãe. Olha lá aí agora. Seja sincero, seja leal. Para corrigir não é punir, minha gente. Corrigir é estimular o outro a refazer a besteira que andou fazendo, o estrago que se fez. Depois daquele dia, o menino, toda vez que eu passava, benção padre, aí vinha me dar um abraço. Aí eu aproveitava para aos poucos perguntar como é que está em casa, como é que está na escola, se estava respeitando, se estava ajudando, se já tinha aprendido a lavar prato. Não, lá em casa a mamãe não ensina não. Eu disse: pois mamãe está errada, viu? Disse, eu não sei depois qual foi a consequência lá em casa. Mas eu tive que dizer isso para aquele mesmo menino, que foi ganhando amizade, até um dia que se tornou coroinha. E andando com os outros lá em casa, aprendeu a lavar prato, a enxugar o prato, a deixar a mesa em ordem, a pegar o prato que tinha sujado de alimento e levar até a pia, a colaborar com os outros. E assim, eu espero que tenha se tornado, já está todo mundo crescido, que tenha se tornado um homem decente. Então vejam bem, primeira coisa, se a gente puder resumir, Deus, embora seja Senhor e soberano, Ele quer ser mais conhecido como um pai que quer bem aos seus filhos. Uma outra coisa, se a gente pudesse resumir, nosso Senhor nos convida a nos aproximar dEle com confiança, não porque Ele vai resolver os nossos problemas miraculosamente. Ele vai nos chamar também a assumir responsabilidades. Ele também tem um jugo e um fardo. Essa era a forma como se falava da lei, por exemplo, dos mandamentos, o jugo da lei, aquela coisa toda. O jugo não era necessário, embora a palavra originalmente tenha a ver com um peso que se carrega nas costas, muitas vezes o jugo também era utilizado como dizer as obrigações que a lei de Deus impõe ao povo de Deus.
Embora nosso Senhor não tenha dito o jugo de Deus ou o fardo de Deus, ele disse o meu jugo e o meu fardo. Lembre que nosso Senhor, ele reinterpreta a lei, conduzindo-a ao essencial. Leia o Sermão da Montanha, que é o Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7, vocês vão entender a nova lei que nosso Senhor interpreta a vontade de Deus para nós. Ele tem autoridade para fazer isso. O meu jugo e a minha lei. E diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para a gente cumprir os mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo interpretou e nos conduziu ao cumprimento correto, talvez essas expressões dizer que é suave e leve sejam um pouco contraditórias, porque nós nos encontramos no meio de um mundo hostil a Jesus Cristo, hostil ao Evangelho, inimigo de tudo aquilo que nosso Senhor nos ensina. Nosso Senhor é verdade. E a gente vive num mundo onde quem for mais criativo e criar melhor narrativa, por mais mentirosa e surreal que seja, quem prevalece. Como é que seguir a lei de Cristo será suave e leve quando a gente procura ser verdadeiro no mundo mentiroso e vamos entrar em rota de choque, de colisão? Como é seguir a lei de Cristo que proclamou bem-aventurados os puros de coração, quando a gente está no meio de um povo malicioso? Como é que a lei de Cristo, o jugo é suave e o fardo é leve, quando, pelo fato da gente ser coerente com os valores do Evangelho, a gente é mal visto e malquisto? Como entender que isso é suave e que isso é leve? Como entender que nos dias atuais muitos irmãos de fé nossos estão passando por perseguição, sofrimento, sufoco e assassinato? Tem muitos irmãos de fé nossos que estão passando por situação pior. Procure saber como vivem os nossos irmãos de fé na Nicarágua. Na Rede Globo você não vai ver isso, a Rede Globo não mostra. A mídia oficial, que é atrelada e patrocinada pelo governo, não vai mostrar esse tipo de coisa, já que o governo da Nicarágua é aliado. Procure saber o que acontece na Coreia do Norte por outros meios. Procure saber o que acontece na China, cheia de riqueza, por outros meios, pelos meios oficiais não. Procure saber o que está acontecendo, por exemplo, na Somália, na Etiópia. Procure saber o que está acontecendo na Nigéria. Procure saber o que está acontecendo no Sudão. Eu estou citando apenas aqueles que eu sei das notícias do que aconteceu essa semana. E vocês vão se surpreender que tem irmãos de fé nossos que, para se manterem católicos, estão correndo o risco de perder a própria vida. Como é que esse jugo é suave? Como é que esse fardo é leve? Jugos e fardos muitas pessoas fabricam para si próprios, impõem a si próprios uma série de regras quando querem alcançar certas vitórias materiais. E muita gente se submete a um monte de coisa. Tem gente que, para obter dinheiro, se submete a fazer o que é desonesto. Isso é um peso e, no final das contas, nunca vai preencher o coração nem realizar a pessoa. Outros projetam para si uma existência onde o prazer é a ordem do dia e, por conta disso, fazem loucuras e, às vezes, até de forma arrogante, tentam impor sua vida de pecados com a palavra orgulho X, orgulho Y, e começam a combater todo mundo e empinam o nariz de forma arrogante e nunca são felizes. Outros procuram a fama de qualquer jeito e para isso fazem loucuras, chamar a atenção. Um fato de que muitos famosos não são felizes é que vira e mexe e acontece deles morrerem de overdose. Eu lembro quando eu ainda era adolescente, tinha um cantor famoso
que dizia, meus heróis morreram de overdose. Sabe o que é overdose, né? Ou será que estou falando do grego aqui? Overdose é quando a pessoa toma droga além do que o organismo pode suportar. Quando uma pessoa toma muita cachaça além do que o organismo pode suportar. Quando a pessoa fuma além do cigarro normal, outras coisas misturadas no pacote. Quando a pessoa cheira algum pó que não é talco para perfumar e coisas do gênero. Quando vão além do que o organismo suporta, é overdose. Então tinha um cantor famoso chamado Cazuza que dizia, meus heróis morreram de overdose. E eu só me lembro da resposta fantástica que deu o genial Ariano Suassuna, que disse assim, como é que um cara consegue dizer em público que os seus heróis morreram de overdose? Se morreram de overdose, então não eram heróis. Era gente que se escondia, que fugia e que fingia o tempo inteiro. Um herói tem que ser autêntico, tem que ser completo, tem que ser verdadeiro e assume até as últimas consequências aquilo que ele acredita. Aí Ariano Suassuna respondeu dessa forma, pois o meu maior herói nunca soube o que era uma overdose e morreu crucificado entre dois ladrões. Eu compartilho do mesmo pensamento. Como entender isso, meus filhos? Porque a gente vive, repito, num mundo hostil ao Evangelho, hostil a Jesus Cristo. Não estamos sozinhos para definir o que é o bem e o que é o mal. Ele, que é infinitamente sábio, nos propõe uma definição de bem a ser realizado, de mal a ser evitado. Ele, pessoalmente, nos propõe um modelo de existência humana que vale a pena. Nos propõe o caminho que é Ele mesmo. E para que a gente possa imitá-lo, Ele nos dá a sua graça. O batismo já é o começo, cada sacramento renova a graça. É Deus dizendo de novo, eu estou com você. Você não está sozinho, você não está jogado nesse mundo para se lascar sozinho. Eu tomo a cruz com você. Ele que poderia nos salvar usando seu poder, resolveu nos salvar usando seu amor. E nos salvando pelo amor, Ele nos chama a participar desta mesma obra salvadora. É por isso que eu tenho repetido aos meus paroquianos, nós somos uma religião de aliança. Deus se compromete conosco, por nós e conosco. Somos chamados também a nos comprometer por Ele e com Ele. Somente nesta parceria, então, Ele mesmo sendo Rei e Senhor, quer ser conhecido como Pai e como amigo. Ele, por mais que seja onipotente, Ele nos resgata, mas estando conosco, nos recordando que não estamos sozinhos nos desafios de amor a Ele e ao próximo no dia a dia, do que fazendo milagres a nosso favor. Porque senão a gente vai começar a pensar igual pagão, que tenta manipular a divindade para conseguir as suas magias, as suas mágicas, as suas soluções extraordinárias. Não é assim que nosso Senhor deseja fazer aliança conosco. Venham a mim, não tenham medo. Hoje Ele nos dá uma sacudida, embora eu não esteja falando com aquele vigor todo de outras ocasiões, porque o corpo está aqui para o desabar. Mas acredito que independentemente da cara de satisfação do mensageiro, eu espero que a mensagem chegue, porque ela é o que importa, não o mensageiro. Hoje nosso Senhor quer nos dar uma sacudida para nos dizer assim, eu estou aqui, pô. Você não está sozinho, não. Você não está jogado de qualquer jeito neste universo, nessa existência. Eu estou aqui com você. Eu pego o outro lado do seu peso. A gente carrega junto. Se não fosse assim, como você entenderia a vida dos santos? Como entender aquela mulher com problema de pulmão, de saúde fragilíssima, que era irmã Dulce, fazer aquelas coisas extraordinárias que fez?
não fazia milagres. Ela era o milagre. A vida, a dedicação, o não colocar o ego como a coisa principal e central na vida. Irmã Dulce era exatamente o contrário daquelas frases horrorosas de rede social que diz assim, ame você mesmo, se dedique primeiro a você mesmo, você é o principal, você é o mais importante. Já viram? Não, aqui em Frei Paulo não tem essas coisas não, né? Mas lá na França, os franceses costumam compartilhar bastante em rede social esse tipo de frase, onde o ego da pessoa é que ocupa o trono do seu próprio coração e não Nosso Senhor. Isso é terrível, porque a pessoa incha-se, infla-se de si mesmo. E depois, na hora do vamos ver, murcha de um jeito que não consegue mais fazer nada, porque perdeu todo o sentido de sua existência. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, venham, não tenha medo de Deus. Ele não é aquele ranzinza que está com o chicote na mão pronto para nos punir. Ele é um Pai que quer o nosso bem mais do que nós mesmos queremos para nós. Vinde a mim, se aproxime dele sem receio. Não é o milagreiro que vai resolver os nossos problemas, mas é o parceiro que nos tornará capazes de fazer coisas grandes ao nível do céu. Coisa que nada nesta terra, por mais que prometa com a linguagem mais bonita e fantasiosa do mundo, jamais poderá cumprir. Ele promete, ele cumpre. Não prometeu vida fácil. E o fato dele ter carregado a cruz, se isso não for um recado límpido para nós, então o que é que estamos fazendo aqui? Vinde a mim. Pode, mas se esvaziou do poder. Me entendem? Se esvaziou do poder. Quem crê, e mesmo sabendo que tem todas as limitações do mundo e é capaz de todo dia olhar para ele e dizer assim, Senhor, estou aqui, meus defeitos, que eu estou lutando todo dia, não sou ainda o perfeito, não sou o santo, mas é com isso que nós podemos contar hoje. Faça isso todo dia. Senhor, estou aqui, não tenho a saúde mais perfeita, mas é com isso que a gente pode contar hoje. Se coloque à disposição do nosso Senhor, porque Ele já está à sua disposição antes mesmo de você nascer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.